Pedro. Lilian. Oi, Lilian, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia. Eu fiz uma disciplina com a Lilian no mestrado, sobre juventudes. Foi uma disciplina que me acrescentou bastante. Até hoje, assim, eu percebo que eu aprendi muito com essa disciplina. É, Que bom. e aí, a gente, chamando a Lilian, eu e a Amelie, nós temos uma alegria muito grande de receber a Lilian aqui hoje no Amarelo. Já Eu estava que ansioso agradeço. por essa participação da Lilian. E Lilian, bem-vindo ao Amarelo. Obrigada. Gostaria que você. A gente tem uma tradição, né? A gente pede para que o nosso convidado se apresente e Certo. fale um pouquinho do envolvimento. Caí? Caí de novo, voltei. Do Sim, envolvimento da pessoa com o tema do dia, né? No seu caso, certo. com a autoestima. Combinado. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E é bom quando a gente vê ex-aluno dando saltos, indo longe assim. Fico muito feliz por vocês. Então, essa questão da autoestima, nós começamos em 2018. Assim, eu sempre trabalhei em projetos de extensão, né? Eu sempre trabalhei, esse tema aparecia muitas vezes nos projetos que nós fazíamos com adolescentes e jovens, como uma demanda deles, para que nós abordássemos essas questões. Aí, em 2018, nós começamos o projeto Viva Bem. Esse nome, inclusive, foi escolhido pelos estudantes, que foi uma demanda de estudantes que estavam preocupados com as questões relacionadas à saúde mental, com colegas com muito sofrimento, e pediram ajuda, na época, à professora Cristiane, que era a coordenadora do curso de pedagogia na época, e ela chamou os professores da área de psicologia. E na época eu, Henrique, Tiago, estávamos ministrando as disciplinas de psicologia, de Edu 110 e Psicologia do Desenvolvimento, e os nossos alunos também estavam expressando em aula questões relacionadas ao sofrimento. Então, esse projeto começou assim, de uma iniciativa de professores e estudantes, não só do Departamento de Educação, de vários cursos. E o que nós fazíamos eram encontros com oficinas psicopedagógicas temáticas, um momento mesmo para partilha, para trocar ideias, informações, orientações sobre diferentes temas. E agora, na pandemia, nós começamos a fazer esse trabalho online, oficinas online. Também para nós foi um grande desafio. E o tema da autoestima foi um pedido do público, das pessoas que participam das nossas oficinas. E eu confesso que no início a gente não deu muita atenção, a gente estava achando que outros temas tinham maior relevância, falar de depressão, de ansiedade, e, e eu me surpreendi com a questão da autoestima, que foi um dos temas mais procurados, que houve uma grande demanda do público. E, enfim, parece que as pessoas estão muito provocadas nesse período da pandemia, de discutir essas questões, de tratarem das questões de autoconhecimento também, né? É interessante. Também, né, a gente pode dizer que essas temáticas elas se entrelaçam, né? Depressão, autoestima, questão do sofrimento. Então as pessoas têm se interessado bastante, principalmente na universidade, que é um lugar de bastante Sim. sofrimento, né, pelo trabalho intelectual. Uhum. Lilian, vamos começar. Eu gosto de Certo. fazer perguntas simples, mas que são bem difíceis de responder. O Hum. que é autoestima? Então, a autoestima é, antes de tudo, essa valorização de si, é um juízo que a pessoa faz de si mesma, de gostar ou não de si mesma, assim, como ela se sente em relação a si mesma, tá? Esse seria o conceito. O quanto que ela gosta da própria pessoa. É bem simples E também bem a simples, resposta. né? Mas aí a gente passa agora para a parte complexa, né? Que você Sim, colocou no seu título, os pilares da autoestima, né? Quais seriam sim. esses pilares?
Então, isso não é uma criação minha, né? Autores que trabalham com o tema da autoestima, eles destacam três aspectos principais. A questão do amor próprio, que seria o autorrespeito, é, a autoimagem e a autoconfiança, tá? Quando a gente pensa em amor próprio, que seria esse primeiro aspecto do autorrespeito, nós temos dois componentes básicos, que é o quanto que a pessoa reconhece a sua competência, tá? A valorização, o sentimento de competência pessoal, e o segundo aspecto, a valorização também de si. Tá? Então, quando a gente pensa nesse amor próprio, é o quanto que a pessoa valoriza a si mesma, tá? Não é questão de uma exaltação de si, não, mas é de um amor incondicional à sua própria pessoa. Reconhecer que você tem qualidades, reconhecer que você vale tanto quanto o outro, tá? E também reconhecer seus limites, seus defeitos, isso também é parte do processo. Mas não é fácil, né? Não, nem um pouco, né? É muito difícil as pessoas fazerem esse processo. E aí, Pedro, tem uma coisa muito forte, que é o segundo aspecto, a questão da autoimagem. As pessoas muitas vezes enfatizam apenas a questão da autoimagem. E nessa autoimagem, pensa aí, é como se você estivesse olhando de frente para um espelho. O que que você vê ali, tá? Será que a pessoa realmente consegue se perceber, reconhecer, por exemplo, né, eu aqui com os meus cabelos brancos, né? Eu já te falei antes, assim, como que a pessoa se olha no espelho e percebe aquela imagem que ela vê, tá? E aí, nessa questão da autoimagem, muitas vezes as pessoas ficam presas aos atributos físicos, tá? Mas a autoimagem também, eu sempre falo desse exercício. Olha no espelho e tenta ver quem que você enxerga ali, quem é a pessoa que você vê, tá? Mas olhar também não só para esses atributos físicos, mas que qualidades, o que se destaca, que habilidades, que talentos, o que a sua experiência diz de quem é essa pessoa que você está vendo, né? Enfim, tudo isso, mas também os defeitos. Isso também, por exemplo, os meus cabelos brancos fazem parte da minha história. E eles afirmam também quem eu sou hoje. Hoje eu me dou o luxo de deixar os meus cabelos brancos se expressarem, se manifestarem com a rebeldia deles. Porque isso é um momento da minha vida. Então, olhar para o espelho e reconhecer isso é reconhecer quem sou eu nesse momento também. O que aconteceu na minha vida, que experiências que eu vivi que fizeram com que eu hoje tivesse essa ousadia de olhar no espelho e dizer: eu quero deixar os meus cabelos brancos, eu quero me aceitar assim como eu sou. Então, a autoestima vai estar sempre relacionada a essa aceitação de si, autoaceitação, né? Mas aí eu volto a dizer, não só dos atributos físicos, porque a gente fica muito presa a eles, mas também da pessoa que a gente é, né? E aí, atrelada a essa autoaceitação, vem uma autenticidade, né? Que é poder afirmar a si mesmo, afirmar isso, de quem eu me dou conta de que eu sou, né? A Amelie está falando aqui nos comentários que os seus cabelos brancos estão lindos. Que ótimo. Eu também estou adorando essa fase. Ô, Lilian, eu quero que você conte essa história do cabelo branco. Oi, Pedro. É, e também, você falou de autoimagem, né? De olhar para si mesmo, olhar para o espelho. Será que ela caiu? Pedro, Voltou, Lilian? deu uma falha e eu não te ouvi. Tá. Eu queria que você contasse essa história dos cabelos brancos, que é muito interessante. E você estava falando de autoimagem, essa questão de olhar para si mesmo, olhar no espelho, né? E esse é um olhar sobre si mesmo. Mas eu Sim, percebo que o olhar do outro parece que interfere muito sobre a nossa própria visão sobre a gente mesmo, né? sim. Então, vamos usar o exemplo do cabelo branco aí, tá? Eu sou uma professora universitária, dou aula na pós, então eu sou muito cobrada na imagem, na minha apresentação, como que eu me apresento para as pessoas. E eu sou muito cobrada a pintar os meus cabelos, tá?
Só que eu também sou uma pessoa super alérgica, eu tenho alergia a tudo. Eu já fiz vários exames né, confirmei isso. Eu tenho intolerância ao leite, então produtos cosméticos muitas vezes levam conservantes à base de leite. E eu tenho reações terríveis, Pedro. Às vezes, quando eu pinto meu cabelo, eu fico até 2 meses com tipo espinhas assim na cabeça, né, umas feridinhas por causa da reação alérgica. E aí é um sacrifício para mim. E esse sacrifício, por que eu sempre fiz esse sacrifício? Porque eu sou cobrada, né? Há uma cobrança, né, de como que eu me apresento, toda essa questão estética. Então, eu estou dando esse exemplo justamente por isso, porque quando a gente pensa nessa questão da autoestima e da autoimagem, muitas vezes nós somos levados pelo que o outro espera da gente, tá? Tanto nessa questão física, tanto que as pessoas se martirizam muito, fazem sacrifícios absurdos para ficar um corpo, uma estética do que o outro quer ver, ou do perfil ideal de beleza. Então, nós sofremos muito isso. E eu não digo que são só as mulheres, não, os homens também, tá? De manter esse corpo, né? Um corpo às vezes atlético, um corpo sarado, né? Que os jovens gostam aí. Mas então, há uma cobrança muito grande nisso, da questão física, e nessa cobrança, muitas vezes nós somos influenciados pelas nossas famílias, pelos nossos pais, do que esperam da gente, um namorado, uma namorada, um amigo, uma amiga. Então, isso afeta muito a nossa autoimagem. Então, às vezes, quando a gente olha para o espelho, a gente não está enxergando a gente está enxergando o que o outro gostaria que a gente fosse. Essa expectativa que vem de fora, da sociedade, da mídia, e há uma pressão muito grande para que a gente atenda a essa expectativa. Então, nesse processo, conseguir afirmar a si mesmo é difícil, porque você tem toda uma pressão aí né, de expectativas dos outros e uma pressão, muitas vezes uma alta exigência de conseguir atender a essas expectativas. Tá? Então, às vezes, a gente se expõe a sacrifícios absurdos para atendermos a essas expectativas, né? E é daí que vem o sofrimento, porque às vezes a gente não consegue atender essa expectativa e às vezes a gente não quer também, né? A não aceitação, né, leva a esse sofrimento, com certeza, uma negação de si, às vezes, né, tentando atender aquilo que o outro é, ou buscando essa idealização. E isso sim pode levar ao sofrimento, tanto no sentido de desenvolver uma baixa autoestima, uma não aceitação de si, enfim, vários aspectos, né? Um sentimento de menos-valia, tá? A Elis está comentando aqui. Nesse sentido, a autoestima elevada contribui muito para enxergarmos além do que vemos, por termos amor próprio. Hum. A gente tem que entender, tem uma coisa importante em relação a isso. A autoestima elevada é quando eu me valorizo, eu reconheço o meu valor, né? Como eu falei antes, eu tenho que reconhecer os meus limites também. E isso não é fácil também. Mas ser autêntico é reconhecer isso, reconhecer que eu tenho capacidades, que eu tenho talentos, habilidades, mas que eu também tenho dificuldades, tá? Então, eu vou estar sempre lidando com essa coisa de uma valorização de si e, ao mesmo tempo, reconhecimento do meu limite, para ver até onde eu posso ir, né? E também para identificar o seguinte, o que eu posso fazer no sentido de lidar com as minhas dificuldades, com os meus limites. E aí, nesse aspecto, tem uma coisa muito importante para a gente distinguir. Ter uma autoestima elevada é diferente de exaltação de si, tá? Porque muitas vezes a pessoa, para afirmar a si mesma, ela desqualifica o outro, tá? Então, esse é um equívoco, pode ser um dos obstáculos nesse processo de construção da autoestima. Se eu preciso desqualificar ao outro para afirmar a mim mesmo, então tem um problema aí, né? Então, ter a autoestima elevada é quando eu me aceito, me valorizo, trabalho esse processo de autoconhecimento e reconheço o meu limite também, tá? Então, os bloqueios na questão da autoestima vão ser uma
exaltação excessiva de si, como eu falei, quando eu tenho que ser mais, exaltar demais a mim mesmo para desqualificando o outro, para poder me afirmar, ou uma baixa autoestima, que é quando a pessoa tem um sentimento de menos-valia, que o outro vale mais do que ela. E não. Se eu consigo me valorizar, eu vou respeitar o outro também, tá? Então, esse é um ponto interessante, assim, as pessoas mais empáticas, e isso sempre me surpreendeu, são aquelas que elas conseguem também reconhecer o valor do outro e se colocar de igual para igual. Eu valho tanto quanto o outro, e o outro vale tanto quanto eu, tá? Isso me coloca, né, quanto esse autorrespeito me coloca também numa atitude de respeito ao outro. Tá? Então, e é interessante isso, que as pessoas, eu posso dizer assim, né, na minha história de vida, as pessoas que eu encontrei que me ajudaram a construir essa autoestima, né, eram pessoas que tinham essa atitude de muito valor do outro também, né? Nossa, você falou um negócio agora interessante que já vai ao encontro da pergunta que eu ia te fazer. Você falou de Hum, construção da autoestima. Quando a certo. gente vê falar de autoestima, parece que a autoestima é um fim, né? Mas na verdade é um processo. É um processo, desde que a gente nasceu, tá? E aí vem o terceiro pilar, que é a autoconfiança. A criança, ela, na relação com as pessoas que são significativas para ela, ela confia nessas pessoas, tá? Então, o que essas pessoas falam para ela, como essas pessoas lidam com ela, vai ser muito importante no sentido da criança desenvolver essa capacidade de confiança, tá? No trabalho com crianças, com adolescentes, eu observo muito isso. Né, se eu demonstro para a criança ou para o adolescente que eu valorizo, que eu confio nele, que eu confio na capacidade dele, ele vai confiar em mim. Tá? Então há uma relação aí de reciprocidade, dele confiar naquilo que eu estou falando, confiar no outro. Então, como eu falei antes, nessas relações significativas, essa relação de confiança vai ser muito importante, porque é dessa relação de confiança, desse dar e receber afeto na relação com o outro, que eu também desenvolvo a autoconfiança, a capacidade de confiar em mim mesmo. Então, para a criança pequena, por exemplo, se ela tem a mãe, ou o pai, ou um avô, uma avó, um adulto que é referência ali, e essa pessoa é significativa para ela, ela vai tomar aquilo que essa pessoa fala como referência, tá? Para a vida dela, para a construção dessa autoestima. Então, a nossa autoestima é construída em toda a nossa história de vida. Então, se nós somos respeitados, amados, valorizados, né? E esses adultos que interagiram conosco, que interagem, expressam isso, isso vai nos encorajar a confiarmos em nós mesmos. Então, por isso que essa base dessa autoconfiança é desenvolvida em toda a nossa vida. Mas vamos supor que eu não tive figuras muito positivas na minha história. Pode acontecer, alguém pode ter tido, né, um pai ou uma mãe que não foram figuras tão é, positivas assim na relação com a criança. Aí vem um outro ponto interessante, que é como a nossa experiência de vida, mesmo os aspectos de sofrimento, nos educam também, tá? Então, eu também posso descobrir essa autoconfiança através das escolhas, das decisões que eu faço na minha vida, que são decisivas para essa construção da autoconfiança. Então, não é um processo pronto e acabado, tanto que outras pessoas já me perguntaram algumas vezes, e eu posso recuperar a minha autoestima agora que eu estou adulto? Tá, sim, tá? É claro, tem pessoas que às vezes até precisam mesmo de uma terapia, às vezes estão tão bloqueadas, né? Tão reprimidas aí, e essa baixa autoestima tão acentuada que às vezes eu preciso da ajuda do outro nesse processo. E o processo de psicoterapêutico pode ser uma possibilidade para esse resgatar essa autoestima, tá? Mas sim, o que a gente encontra nos estudos sobre autoestima é que é possível sim resgatar essa autoestima, tá? Aqui nos comentários a Gabi está falando que o reconhecimento do outro é muito importante para a construção da autoestima. A Elis está dizendo que nós precisamos dar amor, não simplesmente dizer que amamos. Interessante. Sim, A Elis também está dizendo que nós amadurecemos muito através das dificuldades e a vida é movimento. Eu exatamente. queria
Sim. falar com os nossos pessoal que segue a gente, que está acompanhando a live, que essa discussão está me lembrando muito a discussão que nós fizemos com a professora Rita Souza, que ela falou de Hum, educação relacional e como que nós somos seres relacionais, né? O outro sim. nos influencia, a gente influencia o outro também. E eu queria retomar com você, Lilian, você estava falando da infância, né? A infância parece, pela sua fala, ela parece um período decisivo assim para a construção da autoestima. Por quê? Sim. É exatamente por isso que eu falei, porque na infância, qualquer coisa que a criança faz ali, se o adulto né, elogia ou se mostra para ela que ela tem essa capacidade ou valoriza um talento, uma habilidade que a criança tem, isso vai ser a base mesmo, como vocês já estudaram lá com o Rito também, a ancoragem ali para, né, vai ancorar esses processos em outros momentos. Então, se a criança desenvolve essa autoestima, ela vai reconhecer que ela tem. Até o Eric Erickson, lá da psicanálise, também falava disso, né, nos estudos lá sobre a adolescência. Porque se há essa, esse reconhecimento dessa capacidade de que eu posso tentar fazer alguma coisa, de que eu sou capaz, então isso leva a uma iniciativa, a uma autonomia também. Então a gente observa isso, as pessoas que tiveram essa, logo no primeiro ano de vida, desenvolver essa capacidade de dar e receber afeto, que se dá nessa relação com o outro, com o cuidador, com quem está responsável por essa criança, ela vai então ver no outro uma figura positiva, ela vai desenvolver essa capacidade também de se relacionar com o outro. As pessoas que não têm isso, elas desenvolvem muitas vezes o medo, a frustração, a insegurança. Como eu falei, o sentimento eu não dou, de menos-valia, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo, tá? Então, por isso que quando a gente trabalha esses temas, né, nas nossas oficinas lá, eu chamo muita atenção, assim, de dar o primeiro passo. A gente tem que tentar frente a esses obstáculos que a gente encontra, tentar dar um primeiro passo para enfrentar isso. E então é isso, na nossa história de vida toda, essas experiências, essas primeiras experiências vão ser significativas para que a pessoa desenvolva, né, reconheça esse sentimento de competência, tá? Ok, tem uma pergunta aqui. Hum, É, essa pode ser uma pergunta mais clínica, mas hum, quando você está trabalhando com uma criança, onde, por algum motivo ligado a traumas que levaram a baixa autoestima, a se tornar desacreditado, vamos ver, como trabalhar no ato de educar essa criança? Então você tem uma criança ali que você percebe que ela tem um trauma por causa e aí ela adquiriu uma baixa autoestima. Como você trabalha com essa criança? uhum. Olha, a perspectiva que eu trabalho é a psicologia existencial humanista do Viktor Frankl. E o Viktor Frankl, ele fala muito que eu não posso descobrir sentido pelo outro, mas eu posso ajudar o outro a descobrir um sentido, possibilidades de sentido para a própria vida. E isso cabe também na questão da autoestima. E aí o Frankl, ele trabalha com três categorias de valores: os valores criativos, os existenciais, os experienciais e os atitudinais. Isso a gente consegue ver muito claro no trabalho com o adulto, mas como que eu vou encontrar isso com a criança? Eu vou explicar um pouquinho a diferença desses valores. Os valores criativos é tudo aquilo que eu posso fazer, tá? Para o Franco está vinculado ao sentido do trabalho, mas não é esse trabalho formal, remunerado que a gente tem aí, mas é a capacidade da obra, do executar alguma coisa, do fazer alguma coisa, tá? Então, os nossos aspectos mais criativos. Os experienciais estão vinculados aos valores experienciais está o amor, o sentido do amor, que é toda a experiência de beleza que a gente já viveu na nossa vida. E aí vem toda a questão das relações também, o sentir-se amado, né? Viver essas relações positivas nos ajuda no desenvolvimento desses valores experienciais. E os atitudinais frente ao sofrimento, frente àquilo que eu não posso mudar, eu só posso tomar uma atitude, tá? Então, por exemplo, hoje, agora, nesse período da pandemia que a gente está, eu não posso mudar. Lília, eu não posso ir lá e pegar uma borracha e apagar o coronavírus. Não tem jeito. Então, é um fato, tem uma realidade que está além de mim, tá?
Frente a esses fatos, a essas situações que estão além de mim, eu só posso tomar uma atitude, tá? E aí, exatamente, eu dou o primeiro passo. O que que é viável nesse momento? O que que eu dou conta nesse momento? Então, no trabalho com crianças e no trabalho também com pessoas que estão em muito sofrimento psíquico, há pessoas que, por exemplo, se ela está muito deprimida, a capacidade dela de consciência de si pode estar bloqueada, inibida ali por esse processo de sofrimento, tá? Então, por isso que nesses casos, a gente pode trabalhar com os valores criativos, que é você puxar de alguma coisa que aquela pessoa sabe fazer, tá? Você vai valorizando e começa a trabalhar com ela a partir daquilo que ela sabe fazer ou do que ela pode fazer nesse momento. Depois me lembra de falar da foto que você botou aí na live, mas vamos a um exemplo de um caso que me marcou muito na minha vida profissional. Eu recebi um adolescente uma vez para atender, e eu trabalhava lá em Salvador na época, e ele tinha sido encaminhado. Eu trabalhava num projeto, numa comunidade, e no atendimento né, a famílias, jovens em situação de vulnerabilidade. E esse menino veio para atendimento, e ele veio encaminhado pela escola e pela assistente social com um discurso de que ele era muito nervoso, muito agressivo, que ele não ia falar, mas que ele era muito agressivo. E nesse projeto a gente só tinha uma mesa, uma salinha para trabalhar e não tinha nem material. Mas eu sabia que na sala ao lado tinha papel, que era um papel que eles estavam usando até para fazer de cortina, para tampar a janela. E eu lembrei disso e eu tinha lápis e borracha na minha pasta. Só um detalhe, eu esqueci de contar. Quando eu comecei a conversar com ele, ele chegou todo sujo para o encontro comigo, com as unhas imensas, sujas mesmo. Parecia que ele tinha enfiado as mãos na terra e ido para o atendimento comigo, muito sujo mesmo. E aí eu peguei e perguntei para ele, a primeira coisa que eu perguntei para ele, o que que você gosta de fazer? Ele falou, briga de galo, soltar pipa e desenhar. Eu não tinha nem como soltar pipa, nem fazer briga de galo ali com ele naquele momento. Aí eu falei, vamos desenhar. Fui lá e busquei o papel na sala ao lado. Esse menino me perguntou se podia pegar bastante papel. Eu falei, tá, ok. Ele pegou papel suficiente para desenhar um personagem do tamanho de um adulto, tá? Mas o que ele fez ali na minha frente, em 1 hora de atendimento, foi desenhar um personagem de desenho animado, é, assim, no tamanho de uma pessoa, tá? De cabeça, sem olhar o desenho, sem nada, uma capacidade, um talento que esse menino tinha, que eu fiquei abismada, assim, eu nunca tinha visto alguém tão talentoso. Com um lápis e uma borracha ele fez isso. Então, o que aconteceu? Eu pedi autorização a ele para mostrar esse desenho depois, né, para a escola, para assistente social, mas o que acontecia com esse menino? Ele não dava valor a isso que ele fazia, tá? Ele sofria muita violência por parte dos pais, ele era filho de um relacionamento esporádico da mãe, o pai o desqualificava muito publicamente na rua, né, agredia e tudo. Então, quando ele fez aquele desenho, eu falei, olha, é muito bonito o que você fez, me deixa mostrar isso para as pessoas, né? E aí fui mostrar para a diretora, para a assistente social, e mudou a relação delas com ele quando viram aquilo. E aí, resumindo a história, o que acontecia com esse menino? Na escola, obrigavam ele, na Bahia, a participar de aulas de percussão, que é um barulho danado, e ele acabava faltando, não ia à aula e tudo, porque ele não gostava ele era bastante sensível, assim, ele não gostava daquele tipo de barulho e tudo. E a professora começou a trabalhar com ele com o desenho, começou né, a estudar a biografia de pintores, de artistas com ele. Ele deu um salto, né? Depois a assistente social conseguiu encaminhá-lo para um projeto para trabalhar como cartunista lá em Salvador. Mas em pouquíssimo tempo ele foi mudando também na relação comigo, na comunicação comigo, porque eu valorizei aquilo que era dele. Então, quando eu falo dos valores criativos, é isso. Você pode partir de um ponto disso, de alguma coisa que a pessoa sabe fazer, né, de algum talento que ela tem, e dali você ir caminhando com a pessoa, tá? Então, esse rapaz, eu no fim comprei um bloco e cada encontro comigo, cada sessão ele fazia desenhando. Então, ele ia desenhando as coisas e me contando a história dele, tá?
a diretora e a assistente social falaram que ele não ia falar e ele falava que só me contava tudo enquanto desenhava. E é isso, cada pessoa é única, irrepetível e insubstituível. É o que o Frank fala. Então, cada pessoa vai ter algum aspecto dela que você vai ter condições de valorizar, nesse sentido de do que ela sabe fazer, do que ela é capaz, do que ela gosta. E isso vai ser diferente de pessoa para pessoa. Não vai ter nunca uma resposta pronta para eu te falar, faça isso, uma receita pronta. Porque é você identificar quem é aquela pessoa, né? E quem ela pode ser, tá? Porque trabalhar com os valores criativos é isso, é você e com os experienciais, porque você parte da experiência daquela pessoa, da história dela e caminha com ela a partir dali. E com as crianças é a mesma coisa, tá? E muitas vezes os pais, os educadores não valorizam essas habilidades, esses talentos que a criança tem, né? Ou não valorizam uma escuta dela, do que ela tem para contar, do que ela tem para falar da história dela, né? Isso é, como eu falei, esse rapaz, falaram que ele nunca ia falar, e ele me falou muita coisa dele, né? Eu não sei se eu respondi assim, mas para mim é isso, é você trabalhar, e aí na questão do trauma é o que o Frank fala, eu não tenho como passar uma borracha nisso que aconteceu, tá? Mas eu posso construir daqui para frente, eu posso trabalhar daqui para frente com essa pessoa, né? E resgatar a autoestima é isso, resgatar, ela tem experiências, ela tem aspectos que, mesmo através do sofrimento, vão ajudá-la. E aí é a questão da resiliência. O sofrimento nos educa também, então ele vai ser importante nesse processo de resiliência, para que a pessoa consiga reconstruir aspectos da vida dela, tá? A Ivonete está perguntando o seguinte: como que o excesso de cobrança e ou o excesso de expectativas do adulto pode influenciar no desenvolvimento da autoestima da criança? Tem duas coisas aí. Uma seria isso que eu já falei antes, de desenvolver um medo. Assim, se a exigência é tão grande, a criança pode ter um sentimento de insegurança de que ela não vai ser capaz, de que ela não dá conta. Isso uma superproteção exagerada, uma cobrança exagerada do adulto, pode comprometer nesse sentido, da pessoa achar, nossa, essa expectativa é tão acima do que eu posso ser, que eu não vou dar conta, eu não sou capaz. E aí desenvolver um sentimento de menos-valia e um sentimento de dependência, porque o que eu observo em alguns casos em relação a isso é achar assim, como eu não dou conta, eu não posso, eu preciso sempre do outro para fazer alguma coisa. Sabe, assim, esse é um limite também, que aí a pessoa tem um sentimento de insegurança tão grande que ela está sempre buscando um apoio no outro para conseguir fazer as coisas, né? E mais um comentário aqui, o nome que ele coloca no Instagram é Knowledge is Power, conhecimento é poder. Ele diz o seguinte: isso que é muito complicado nas escolas, obrigam as crianças a seguir uma cartilha e esquecem que cada pessoa tem suas individualidades e particularidades. Sim. A Amalie está dizendo que por isso que a autonomia da criança é super importante. A Ivonete diz que as escolas não estão preparadas para lidar com alunos criativos. Uhum. A Amalie disse que o Pacheco, né, o José Pacheco, da Escola da Ponte, ela Sim. diz que ele defende que os sujeitos são únicos e irrepetíveis. Ele também defende isso. Ah, então. Ah, quem mais? A Elis dizendo que aqui, né, na casa dela, ela está incentivando a filha dela com bordado. Ela começou Hum, desenhando em papel e costurando a mão por cima. que legal. E vamos ver É, aqui. Tem algumas perguntas. Elis, nesse momento de parada, percebo minha filha com autoestima um pouco baixa. Como ajudar os pré-adolescentes nesse momento? é difícil. Como eu falei antes, isso tudo que está acontecendo é de uma.
proporção tão grande que afeta a todos nós. Não tem como nós ficarmos imunes a isso que está acontecendo, né? Então, é comum a gente encontrar realmente as pessoas um pouco baqueadas com essa situação. Cada um de nós, eu também, né? Somos afetados por tudo isso que está acontecendo. Por isso que o indicado, assim, o indicado, e eu digo indicado porque nos projetos que nós estamos trabalhando, a gente tem lido muitos materiais da Organização Mundial de Saúde, tem o material do Espaço Consciente, com K, que é muito interessante, assim, um material que dá dicas mesmo do que fazer, né, das alternativas que a gente tem para trabalhar o nosso bem-estar psicológico nessa situação. E aí, a primeira coisa é entender que eu respeitar isso, respeitar esse momento, respeitar que nós somos afetados por tudo isso. E a segunda coisa é tentarmos dar pequenos passos. Se nesse momento eu não tenho condições de dar grandes passos, eu vou dar pequenos passos. O que está acessível, o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer nesse momento, tá? E aí, nos nossos projetos de extensão, a gente trabalha muito com as dimensões do projeto de vida, saúde física, emocional, cultural. Então, muitas vezes é pensar isso, assim, porque a gente fica, agora eu não posso estudar como eu estudava antes, eu não posso trabalhar como eu trabalhava antes, mas o que é possível, né? Eu não posso fazer as atividades que eu fazia. Então, tentar pensar, e aí, de novo, identificar com cada pessoa o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance. Eu brinquei da foto aí da imagem, porque quando a gente começou a receber muitos estudantes com ansiedade, depressão, uma das coisas que a literatura fala é a atividade física, da importância da atividade física. E nesse material do Ministério da Saúde também a gente vê isso. O quanto que a atividade física é importante para a gente trabalhar o nosso bem-estar psicológico também. Então, uma coisa está atrelada à outra, alimentação, sono, tudo isso. E aí, na época, nós começamos a fazer um grupo de caminhada com os estudantes. Nós criamos de pé, né, que era um grupo de caminhada com os estudantes da pedagogia. E nesse grupo, a partir daí, eu conheci um grupo de estudantes de biologia que faziam trilha e fui fazer trilha, né? Então, eu, por exemplo, para mim, esse contato com a natureza, fazer caminhadas, fazer trilhas, é uma coisa que me faz muito bem, que me ajuda muito a trabalhar a minha ansiedade, a trabalhar, né, os aspectos nos quais eu sou afetada. Então, mas cada pessoa, eu volto a insistir, tem que descobrir assim, para ela. Tem alunos meus que estão escrevendo poesia, tem alunos meus que voltaram a cantar, que estão aprendendo a tocar um instrumento. Então a pessoa precisa assim, justamente pensar, no caso dela, o que ajuda? É fazer uma meditação, é fazer yoga, né? Eu, por exemplo, eu faço pilates também. O pilates né? Não estou fazendo atividade física fora de casa, mas faço pilates em casa com um edredom, um cabo de vassoura e uma almofada. São meus instrumentos de ginástica nesse momento. É o que está ao meu alcance nesse momento, né? E faço a aula pelo telefone. Então, com o adolescente é muito importante isso. Mostrar que ele tem valor, que ele tem capacidades, né? Valorizar essas capacidades e incentivá-lo nisso com os recursos que são possíveis nesse momento, tá? Então, o uso da criatividade vai também no sentido disso, né, de com que recursos que eu posso trabalhar nesse momento, nessas condições. Mas, de outro lado, dar espaço para essa escuta também, entender que esse processo de sofrimento não é uma bobagem de um adolescente, não é autêntico, as pessoas estão em sofrimento psíquico, as pessoas houve, né, um aumento da ansiedade, da depressão, até mesmo de ideação suicida, então a gente precisa entender que isso né, dar espaço para que as pessoas possam falar disso também, tá? Expressar esse sofrimento. Pedro, eu estou falando demais, viu? Não, tá ótimo. As pessoas estão adorando aqui nos comentários. Ô, Lília, agora
Eu vou Hum, misturar, eu tô até rindo aqui, porque eu vou misturar senso comum, vou falar até de astrologia. Presta hum. atenção. Vou elaborar uma pergunta aqui. É, a gente vê aí que a autoestima tem a ver com autoconhecimento e olhar do outro. Então é uma coisa que tem que ser construída. Ok. Mas dizem por aí, o pessoal do horóscopo, que os leoninos, pessoal do signo de Leão, naturalmente têm uma autoestima bacana, assim, eles se exaltam, eles gostam de receber elogios, eles parece que não têm muito problema com isso. Dizem, né? Hum. Você acha que existem pessoas que, assim, naturalmente não têm esse problema, têm uma autoestima bacana, nasce assim? Você acha? Como é que é? Eu acho que desenvolve, né? É como a gente comentou antes. Eu posso ter lá aspectos que eu herdei lá da minha herança, da minha família, da história, né? Que eu internalizei dessas histórias, do contexto no qual eu estou. Por exemplo, nos estudos de resiliência, a gente vai dizer que hoje já a gente já fala que a resiliência não é só individual, ela pode ser familiar, coletiva, de uma comunidade. Então, há pessoas sim que elas mesmo nas situações mais extremas de miséria, de sofrimento, elas têm uma atitude positiva frente à vida, tá? E isso é muito interessante, sim. O próprio Viktor Frankl, né, na história de vida dele, ele encontrou isso. Eu acho que isso a pessoa desenvolve, né, nessas relações, nessa história dela. Não, não acredito muito no horóscopo, não. Para mim é um processo de construção mesmo, né? Mas eu quis fazer essa pergunta porque fala-se muito isso, né, no senso comum, a questão de signo, enfim. Mas Sim. aqui, a gente queria voltar nessa questão do autoconhecimento. Hum. Tem até aquele ditado não, né? Vem da filosofia, né? O conhece a ti mesmo, né? Uhum. Mas eu acredito que conhecer a si mesmo não é um negócio tão simples quanto parece, né, Lilian? Como é que a gente faz isso? Não é simples. Como eu falei, assim, exige né, uma atenção a esses aspectos né, de dar-se conta de si, né, desse trabalho. Como eu já falei, enfim, buscar essa autoconsciência de uma percepção de si. Mas eu digo assim, é possível a pessoa, eu trabalho com exercícios muito simples, assim, nessas oficinas que a gente faz, exercícios de reflexão mesmo. Primeiro pensar assim, ninguém pode respirar por nós, né? Ninguém pode, isso é um autor que trabalha com autoestima, Branden, que ele vai falar que ninguém pode pensar por nós, ninguém pode nos dar autoconfiança e amor próprio. Então, nós é que precisamos descobrir essas possibilidades, que é o que o Viktor Frankl fala também. Mesmo que eu tenha, por exemplo, enquanto professora, enquanto educadora, o maior desejo de ajudar alguém, mas é essa pessoa que tem que descobrir. Então, eu posso ajudar essa pessoa a descobrir possibilidades, mas eu não posso dar a autoestima para ela, não posso dar esse sentido para ela, tá? Então, por isso que é um desafio e por isso que é difícil, porque é um processo né, da própria pessoa querer fazer isso. E isso exige a autenticidade, e nesse processo de autenticidade, uma das coisas mais difíceis é a gente perdoar a gente mesmo. Assim, a gente consegue perdoar o outro, mas não consegue perdoar, aceitar os nossos limites, reconhecer as nossas dificuldades, as nossas frustrações. Por isso que é tão difícil, tá? Porque eu preciso admitir muitas vezes que eu preciso de ajuda, admitir que eu tenho uma dificuldade, que eu não dou conta sozinha. Então, nesse processo de autoconsciência, de dar-se conta de si, né, um dos pontos é esse. A partir desse momento em que eu tenho esse processo de autenticidade, de reconhecimento, eu posso dar os primeiros passos, mesmo que sejam passos pequenos, mas é importante que eu dê esses passos, né? E se eu fico muito presa ao que os outros querem, ao que os outros esperam, né? Eu posso me bloquear e não dar, e não reconhecer assim, quem eu quero ser, quem eu posso ser, né?
E aí, nesses exercícios que eu às vezes faço, nos trabalhos lá nas oficinas com os adolescentes, eu peço para fazer a lista assim, do que eu gosto e do que eu não gosto. Tem gente que tem muita dificuldade de falar do que eu gosto. Então, consegue fazer uma listona do que não gosta, né? Mas por quê? Porque tem uma dificuldade de reconhecer o si mesmo, de falar de si, né? Fazer listas de medos e coragem, que medos que você tem, mas é interessante que quando a gente faz a lista do medo e da coragem, a gente começa a descobrir que a gente tem coragem de fazer muita coisa, que a gente já fez muita coisa na vida, tá? E por isso que botar no papel, refletir sobre isso, são meios para a gente trabalhar essas questões. Das qualidades e defeitos, das habilidades e das dificuldades que a gente tem, né? Enfim, e como eu falei antes, há pessoas que precisam sim de um apoio profissional, que às vezes está tão, né, virou uma coisa tão rígida, assim, de dificuldade de aceitação de si, de trabalhar isso, que às vezes precisa de ajuda. Olha, Lilian, tá chegando cada pergunta para você. Ainda bem que É, eu sou só o entrevistador, viu? pois é, Porque que é difícil as desafio que você está me perguntas. colocando. Olha lá. Ó, primeiro eu vou pedir perdão para Ivone, que eu tava chamando ela de Ivonete. É porque eu tinha uma professora que chamava Ivanete, aí eu confundi tudo. Ivone Uhum, fez uma pergunta, como desenvolver a resiliência? difícil. Difícil, né? Eu confesso que eu realmente não sei bem, mas eu acho que é muito isso, resgatar essas experiências, resgatar com a pessoa, isso que o Viktor Frankl fala, assim, de valorizar essas experiências que a gente já teve na vida, que nos educam, tá? E a resiliência é isso, tem muito a ver com essa atitude, eu me reerguer frente aos desafios, né? O conceito de resiliência ele vem lá da área da engenharia, não sei se é da química, Da física. da física, né? Que é quando tem, por exemplo, uma tempestade, ela balança o prédio todo e há estruturas que caem, que desmoronam. E há prédios, estruturas que balançam, né? Vão lá de um lado e do outro e depois voltam à posição anterior, né? Tem uma estrutura ali. E as pessoas resilientes, elas são assim, elas podem passar por sofrimentos extremos e elas conseguem retomar, né, o seu caminho. E como eu falei, a gente pode encontrar essa capacidade de resiliência numa família, numa comunidade, na forma como aquelas pessoas enfrentam os problemas. E eu penso que trabalhar isso é trabalhar essa atitude positiva frente às coisas. Assim, mesmo aquelas situações mais difíceis que a gente já passou, a gente aprendeu alguma coisa com elas. Então, eu acho que a construção da resiliência vem muito disso. Como eu retomo essa história que eu trago do meu passado, mesmo que sejam os traumas, como eu retomo isso, né, no sentido de que aquilo que eu vivi, por mais que tenha sido sofrido, me educa também, me ajuda né, a me fortalecer também no enfrentamento de outros desafios, de outras situações que possam vir. Então, reconhecer essa capacidade de enfrentar, se eu estou aqui hoje, porque eu venci todos aqueles problemas pelos quais eu já passei. Quer dizer, alguma coisa eu aprendi com isso, né? Então, não é negar a história que eu tenho do passado, não é ficar preso ao passado, remoendo os traumas ali, porque tem gente que fica só numa coisa de queixa, 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 só problematizando, mas é eu pensar, tá, a partir disso, do que eu aprendi com isso, que passo que eu posso dar hoje, né? Que possibilidades que eu vejo agora, tá? Para o meu futuro também, no aqui e agora, nesse momento, e para o meu futuro também. Uhum. Lilian, nós estamos chegando ao final já, faltam Certo. 8 minutos. Tem uma Sim. última pergunta aqui nos comentários que eu queria fazer, que é do Hum, Batista. hum, Ele diz assim: Professora Lilian, eu estou trabalhando em casa e tenho duas filhas, uma de 6 e uma de 10 anos, e às vezes me falta paciência. O que eu posso fazer? Aí, Lilian,
é, eu queria que você emendasse essa resposta falando das atitudes práticas, né, para o desenvolvimento da autoestima, para a gente encerrar, já que a gente está no finalzinho. Então, eu acho que a primeira coisa é reconhecer que eu tenho limites, né? Essa impaciência, essa irritabilidade, talvez eu acho assim, eu não falar mesmo para a criança, olha, eu estou impaciente, eu estou cansado, expressar isso, mostrar para elas que você também tem limites. Eu acho muito importante isso. Às vezes a gente quer ser o que a gente não é e aí reconhecer isso já é um ponto positivo no diálogo com o outro, né? A gente se surpreende às vezes o quanto que a criança é capaz de compreender quando a gente coloca para ela, né? Isso também. Eu penso que um ponto é esse, tá? É, e aí, eu acho que o diálogo, conversar, é claro que com a criança você vai conversar numa linguagem que é acessível a ela, você não precisa fazer um discurso bem, tão muito elaborado, mas mostrar para elas isso, né? Que você também precisa do seu momento. E nas atitudes práticas em relação à autoestima, é reconhecer isso, conhecer a si mesmo, né? Aceitar-se naquilo que você é, ser honesto consigo mesmo, que tem a ver com isso, né? Reconhecer que você tem um limite também. Agir, dar um primeiro passo, então, né, pensar nessas circunstâncias qual é o primeiro passo que eu posso dar. Por exemplo, na dinâmica da casa, como que a gente pode reorganizar nossa rotina, os nossos horários. A criança entende, se você fala, olha, agora eu preciso trabalhar, eu vou ficar tanto tempo aqui, tanto tempo com você. Vamos organizar o nosso horário, tal hora eu vou ficar com você, mas eu preciso que você respeite esse momento que eu preciso aqui, né, fazer o meu trabalho e me concentrar. Um outro ponto, enfrentar a crítica interior. Nós, às vezes, temos uma autoexigência muito rígida, assim. Às vezes, nós somos mais punitivos conosco do que com o outro, né? Assim, então, precisa Eu enfrentar na essa vida, crítica interior também. Oi? eu na vida, uma crítica interna absurda. Pois é. E isso empaca a gente, né? Porque se eu fico o tempo todo achando que eu tenho que ser perfeito, buscando esse perfeccionismo, isso me empaca também. Aceitar então a ideia do fracasso, aceitar que eu posso errar, que errar é humano e que eu posso recomeçar. Tem uma frase de um escritor italiano, Pavese, que é bonito viver porque viver é recomeçar sempre, a cada instante. Eu carrego comigo essa frase, porque eu posso me equivocar, eu posso errar, eu posso fracassar, mas eu também aprendo com esse erro, eu também aprendo com esse fracasso, né? E eu posso recomeçar. O Carl Rogers também falava muito isso. E afirmar-se, né? Por exemplo, eu estou adorando afirmar os meus cabelos brancos. Eu estou me sentindo muito bem, assim, de poder curtir os meus cabelos anelados. Outra coisa que minha mãe, quando eu era criança, alisava os meus cabelos, botava aqueles rolinhos imensos. Eu ficava horrorosa, morria de vergonha. E hoje eu estou aqui adorando os meus cabelos anelados, aceitando como eu sou. Precisei chegar, sei lá, agora na idade que eu estou para afirmar isso, mas poder afirmar, né? O quanto que a gente se sente bem assim. Manifestar empatia, né? Me colocar no lugar do outro, porque tem coisas que eu, às vezes estão tão distantes da minha realidade que às vezes eu tenho dificuldade de compreendê-las, né? Então eu preciso respeitar o outro nisso e procurar apoio se necessário, né? Há situações em que a gente não dá conta sozinho. Então, há situações em que sim, que eu preciso buscar a ajuda de um profissional, né? E isso não é vergonhoso, pelo contrário, é um ato de coragem, tá? Se eu tomo a coragem de fazer isso, eu estou cuidando de mim, eu estou me valorizando. Então, não não precisa ter medo ou vergonha ou sentir constrangido, é reconhecer que eu preciso e que nesse momento eu vou me valorizar e vou cuidar de mim, cuidar da minha saúde também, né? Ai, gente, maravilhosa a Lilian, né? Que alegria receber a Ô, Lilian Pedro, aqui. As pessoas estão obrigada. adorando. As Eu pessoas estão adorei ter adorando, esse encontro também. as pessoas queriam Vi? que continuasse. Ah, pois é, Lilian, sim. muito obrigado em meu nome e em nome da Amalie.
Você tá linda com seus cabelos brancos. Ah, Tá linda. obrigada. Hoje a gente fez a prévia, né? A gente fez o teste. Falei, nossa, como a Lilian tá bonita. Que bom, obrigada. E é isso, estou aqui E tentando enfrentar, né, essas coisas. E fico muito, muito feliz de ter a oportunidade de ter encontros como esse, viu? Eu agradeço muito a vocês esse convite, porque eu fico muito feliz de ver isso que vocês estão fazendo. Isso me deixa super feliz, tá? Obrigada mesmo por essa oportunidade. por nada, Lilian. Pessoal, então a gente vai encerrar a nossa conversa. Lembrando mais uma vez, né, que a live fica salva no nosso Instagram e que na terça-feira a gente vai lançar o nosso podcast também. E estamos pensando no evento no mês que vem. A gente vai conversando aí ao longo da semana com vocês. Um beijo a todos, boa noite, cuidem de vocês, cuidem da família de vocês, da autoestima de vocês, fiquem em casa e até mais. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Até mais. Até a próxima.